Platina, filho de Ângelo Cadari e Rosa Raspa Cadari, ambos agricultores, morou em Jussara, no Paraná, onde casou-se e teve o primeiro filho. Mudou-se para Ubiratã, onde teve seu segundo filho, e anos depois foi para Autônia, onde nasceu sua terceira e última filha. Por motivos de saúde, transferiu-se com a família para Curitiba, onde morou até seu falecimento num trágico acidente de carro próximo a Telêmaco Borba, no ano de 1989. Em Santo Antônio da Platina, Nelson Cadari pertencia a uma família tradicional. Sendo ele um dos mais jovens entre os 11 irmãos, sempre foi um líder, ajudando seus pais e apoiando seus irmãos e irmãs. Desde cedo se destacou na família pelo seu jeito dinâmico, sonhador e observador do ser humano. Revelou várias vezes o amor pela vida e a natureza, que sempre cuidou e preservou. Em Santo Antônio da Platina, iniciou seus estudos primários e aos 13 anos de idade, concluiu o curso de datilografia no Educandário Santa Teresinha do Menino Deus. Em Jussara, por volta de 1957, ele e sua família mudaram-se para o município de Jussara, no Paraná, onde iniciou sua carreira da educação aos 16 anos, lecionando numa escola rural no bairro Mamonal. Sempre preocupado em aumentar seus estudos, fez o curso ginasial do Colégio Estadual Américo Carlos Cariani. Aos 21 anos, foi nomeado pelo decreto número 12.630, de 17 de agosto de 1963, a exercer interinamente o cargo de professor de ensino primário sem habilitação no Colégio Senador Moraes de Barros, ensino de 1º e 2º graus, Jussara, Paraná. Simultaneamente, participou de vários cursos profissionalizantes por correspondência e na Escola Mundial de Cultura Técnica em meados de 1964. Ainda em Jussara, conheceu aquela que abriria portas e que também futuramente seria o padrinho do seu primeiro filho, o senhor Romildo Rufato. Nelson Cadari trabalhou com ele como vendedor de móveis na loja Translar e exerceu serviços de alto-falante em um anexo, onde funcionava um estúdio, A Voz de Jussara, que prestava serviços de alto-falante para a cidade. Nele fazia locuções comerciais e religiosas, além de ter um programa diário, e também fazia a hora do Ângelus, às 18 horas, momento em que todos aguardavam para fazer suas orações. Foi nesta época que, com sua imensa afinidade religiosa, foi congregado mariano na paróquia Sagrado Coração de Jesus em Jussara. Ainda na loja Translar, exerceu a profissão de gerente financeiro e procurador. O então formado em contabilidade pela Escola Mundial de Cultura Técnica, conheceu aquela que seria sua eterna namorada, como gostava de dizer. Ao abrir a porta do estúdio de locução, ela estava passando e ele saiu girando um chaveiro entre os dedos. A cena também ficou marcada para sempre em Conceição Isaura Romero Cadari, que no dia de seu aniversário de 15 anos recebeu o pedido de namoro. Foi em agosto de 1964. 2 anos se passaram e chega o momento do noivado. Em seguida, o pedido de casamento, que veio após uma sessão de cinema em meados de 1966. Esta fase foi embalada por músicas como Dio, Como Te Amo, Nonoletá. Os cantores que ouviam eram Roberto Carlos, Vanderlei, Chico Buarque, Erasmo Carlos, os Beatles, Ray Conniff e outros da época. O filme que marcou o romance foram Dio, Como Te Amo e Candelabro Italiano. Nelson Cadari não tocava nenhum instrumento, mas adorava música. Gostava de frequentar bailes e organizava brincadeiras dançantes, como se chamavam as festinhas entre amigos e familiares. Nesses encontros não podia deixar de faltar as músicas, As Mocinhas da Cidade e Luar do Sertão. O casamento no dia 2 de julho de 1966, a menina de 17 anos casava-se com o professor integrante da fanfarra, Nelson Cadari, na época com 23 anos. O dia de seu casamento foi de bastante chuva, a cidade estava sem padre, por isso um padre veio da cidade de Cianorte, recorda Vilma Romero, a irmã de Isaura. Foram 25 anos de cumplicidade e partilha entre o casal, momentos muito bons e outros de dificuldades, mas com determinação e firmeza foram superados. Ainda em Jussara, no dia 31 de março de 1967, nasce o primeiro filho do casal, Luiz Marcos Cadari, onde o senhor Romildo e a senhora Iraci foram seus padrinhos de batismo. Ubiratã, Paraná. 1 ano se passou desde o nascimento do primeiro filho e a Translar abre uma filial na cidade de Ubiratã, no Paraná. E seu agora compadre Romildo o convida para administrar esta loja, já que por tantos anos foi seu braço direito, uma pessoa de inteira confiança. Transferiu-se para Ubiratã no ano de 1967. Nasce seu segundo filho, Nelson Luciano Cadari, no dia 6 de janeiro de 1970. Mesmo estudando contabilidade à noite, Nelson Cadari assumiu
como diretor e professor, junto com seu irmão Gildo Cadari, por quase 7 anos, uma escola de datilografia, a tecnologia da época. Paralelamente, trabalhou na Prefeitura Municipal com o cargo de oficial administrativo de agosto de 1970 a dezembro de 1971. Nesta mesma época, aos 30 anos de idade, concluiu o curso de contabilidade no Colégio Comercial Estadual de Ubiratã. Participou dos cursinhos da cristandade e palestrava para casais, se aproximando ainda mais da Igreja Católica. Nesse período, iniciou um grupo de teatro amador e logo a primeira peça foi encenada, O Divórcio e Nossa Terra, onde era diretor e produtor. Com conhecimento em fanfarra, Nelson Cadari fundou a banda marcial Dom Pedro I, mas agora como instrutor foi em 1972 que concluiu seus estudos no Colégio Comercial Estadual, turma do professor Adilson Gonçalves Neto. Autônia. Mudou-se para Autônia em meados de 1974, quando a economia principal do município e da cidade era o café. A convite do então cunhado Luiz Romero, trabalhou por quase uma década como administrador de sua rede de farmácias São Paulo. Também o assessorou nas fundações Associação Comercial de Autônia, Escola para Surdos e Mudos e a instalação da primeira antena da TV Globo, que na época ficava localizada na chácara do senhor Gentilim, saída para Pérola. Nasce a terceira e última filha do casal, Cristina Kellen Cadari, em 31 de dezembro de 1974. Em atividade constante, Nelson Cadari teve um bar dentro do posto de combustível Atlantique, também de seu cunhado Luiz Romero. Ele, que nunca perdeu o foco principal, que era a cultura e o estudo para si mesmo e ao próximo, onde parecia ter como lema aprender para ensinar, fundou em 16 de junho de 1976 a Academia Brasileira de Datilografia deste município. Participa de palestras de parapsicologia no Instituto Central de Pesquisas Psíquicas e Parapsicológicas e foi no CETEPAR, Centro de Treinamento do Magistério do Estado do Paraná, que fez atualização para docentes do ensino de segundo grau em 1978. Em 1979, foi patrono da turma de contabilidade do Colégio Comercial Estadual Cruzeiro do Oeste, extensão de Autônia, da turma Iso Vieira de Oliveira. No interesse de continuar expandindo seus conhecimentos, participou de diversos cursos como treinamentos para instrutores de cursos de datilógrafos, parapsicologia e jornalismo, vendedor, legislação trabalhista, comunicação empresarial, entre outros. Incentivador da cultura e preocupado com a desconstrução da família brasileira, montou novamente um grupo teatral com a peça O Divórcio. Foi uma maneira de expressar seu sentimento e chamar a atenção da população com relação ao tema. Fundador do escritório Ortec de Contabilidade em 1 de setembro de 1981, na rua Getúlio Vargas, que nos dias atuais é a sede do escritório Ouro Verde, e professor do Colégio Estadual Maubatã, no qual Nelson Cadari lecionou para o atual prefeito desta cidade, o senhor Amarildo Ribeiro Novato, e também para o atual vereador e presidente da Câmara de Autônia, o senhor Valdez Donizete Fábio. Era uma pessoa bastante envolvida nos mais diversos segmentos da sociedade e chamava muito a atenção pela humildade e liderança por onde passava, afirma o atual presidente da Câmara, Valdez, ex-aluno e ex-funcionário de Nelson Cadari, que por suas influências também seguia o caminho de contabilidade e locução, que nos dias atuais mantém um programa esportivo. O mesmo ainda relata que sua maior motivação e também dos demais vereadores deste município ao indicar o nome para o Centro Cultural Nelson Cadari foi por receber a pessoa culta, ou perceber a pessoa culta, popular e, acima de tudo, o respeito que o professor Nelson tinha pelo ser humano e a natureza. Foi jurado por várias edições do Fairpop de Autônia, na Discoteca Espacial 2001, um momento esperado por toda a cidade, valorizando os músicos locais. Nesta época, trouxe para a cidade a Escola Profissionalizante do SENAC, de 1982. Nelson Cadari ainda teve um período trabalhando na Prefeitura Municipal de Autônia, como contador, na época da administração do senhor Jonas Xavier. Tempos depois, comprou uma chácara na saída para Pérola e a transformou num clube de campo e lazer. Sua inauguração e o período em que esteve à disposição da cidade de Autônia, o Garapão Clube de Campo, ficou marcado na vida de muitos autorienses. Muito amor e capricho junto com a esposa e os filhos na formação de tudo. Construiu sua própria residência neste local, plantou muitas árvores, várias frutíferas, lanchonete, garaparia, montou um campo de futebol suíço, onde houveram vários torneios de futebol de várias categorias, no qual tinha orgulho de narrar jogos, onde seu principal divertimento e hobby era fazer locução criativa, muitas vezes improvisada ao microfone. Sempre animado e criativo, amava de paixão sua corneta e microfone sem fio. Era fácil de encontrar Nelson Cadari e sua família, sempre cuidando de tudo,
desde o gramado do campinho até as partidas de futebol. Gostava de tudo, ou gostava de tudo arrumado, e se fosse uma festa, melhor ainda. Após alguns problemas de saúde e vários exames, uma inesperada e rara doença, com o nome de miastenia graves, aparece na vida de Nelson Cadari. Teve que se submeter à cirurgia de emergência. Após a doença estar quase toda controlada, mas diante do acompanhamento médico que deveria ter para o resto de sua vida, a família resolve se mudar para Curitiba. Foi no ano de 1986 que Nelson Cadari chegou em novas terras e foi devido ao seu problema de saúde que aposentou-se tão jovem, com menos de 44 anos de idade. E a batalha continuava, trouxe em sua bagagem para a capital muito aprendizado e amor. Foi professor de vendas do Senac, instrutor de vendas na empresa Fedato Esportes, representante de colchões magnéticos, e toda a sua sintonia ainda estava voltada para Autônia. Continuava com o Garapão Clube de Campo, agora arrendada para sua sobrinha. E assim como ele parecia já saber, sua vida foi brutalmente interrompida em 28 de dezembro de 1989, após sofrer um acidente de carro próximo à cidade de Telêmaco Borba, onde ia a passeio com toda a sua família para a sua terra querida e jamais esquecida, Autônia, onde, por aqueles dias, casaria seu filho mais velho, Nelson Cadari. Veio a falecer por conta de um politraumatismo craniano. Costumava dizer: onde minha família não puder entrar, a mim também não serve. Foi com esse lema que o professor, esposo e zeloso pai se fez uma pessoa voltada ao lar, extrovertido, sem orgulho, homem comum, alegre. Tudo que fazia em momentos de lazer era sempre entre amigos ou família, sempre juntos. Bastante caseiro, pai presente e muito flexível. Era admirado pela postura correta, humanitária e motivadora. Quando a esposa parou de estudar, ele não se conformou. Foi o incentivador para que voltasse aos estudos, e com os filhos ainda pequenos, ela voltou para a sala de aula e fez vários cursos. Nelson Cadari era de bem com o mundo, aproveitava o que a vida tinha de bom para oferecer. Parecia desconfiar ou acreditava que o seu tempo era curto. Nada abalava sua fé, amava a leitura e o conhecimento. Tinha uma atração por conhecer as ciências e os mistérios do universo. Com os filhos gostava de andar de moto, plantar árvores, viajar, dar risada, pescar lambari na lagoa ou no rio Caju, contar e ouvir confidências e desabafos. Sonhava em ser avô, com sua esposa muito carinho, respeito e amor. Atravessava a rua para roubar uma florzinha do mato e dizia: uma flor para outra flor. Vibrava em pensar na tecnologia de computação, que na época ainda era novidade, imaginava o que seria o futuro com essa novidade. Por várias vezes revelou o amor pela vida e pelo ser humano. Sua alegria era estar com uma família que amou, cuidou, se dedicou. Era criativo, inventava e incentivava seus filhos a construir geringonças com fios, madeira, baterias, latas. Gostava de ouvir, de falar e principalmente gostava de dividir com qualquer pessoa que o procurasse suas ideias e também seu coração. Seu sorriso marcante, sempre acompanhado de um abraço que deixava aquele que estava ao seu lado confortável e amado. Sua casa em Curitiba sempre esteve aberta para todos os amigos e familiares que precisassem passar na capital por alguns dias, seja por trabalho ou a passeio. Uma pessoa que jamais sairá da memória daqueles que um dia fizeram história em sua história. Esta é a vida do homenageado Centro Cultural Nelson Cadari.